mercado reduz ainda mais a projeção da inflação e aumenta a do PIB para 2023. Vítimas de calamidade pública já podem sacar mais de R$6 mil do FGTS. E você vai ver também. Resultados da corrida eleitoral. Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva vão para o segundo turno. Partido Liberal forma a maior bancada da Câmara dos Deputados e do Senado em 2023. Rússia anuncia que consultará a população para definir fronteiras das regiões ucranianas anexadas no referendo da semana passada. E ainda, cientista sueco recebe o Prêmio Nobel de Medicina por pesquisa sobre a evolução humana. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é claro, você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E a gente começa falando de economia. O mercado reduziu a projeção para a inflação oficial pela 14ª semana seguida. O Boletim Focus também previu um aumento do PIB de 2023. Mais uma vez, o mercado revisou as expectativas para o cenário econômico do país. O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, prevê a inflação de 2022 em 5,74%. Na semana anterior, a projeção era de 5,88%. Essa é a 14ª semana seguida em que o mercado revisa de forma positiva os indicadores. Para 2023, a previsão é que o IPCA, o indicador oficial da inflação, fique em 5%, mesmo número registrado há uma semana. O mercado financeiro projeta um crescimento da economia de 2,70% para 2022. Na semana anterior, a expectativa do PIB brasileiro para este ano era de 2,67%. Já para o ano que vem, as previsões para o PIB também foram revisadas para cima, com expectativa de crescimento econômico de 0,53%. Antes, a projeção era de 0,5%. Já para a taxa básica de juros, a Selic, a projeção é de que permaneça nos atuais 13,75%. Os saques de benefícios da Caixa Econômica Federal podem ultrapassar os R$6 mil. Esse valor está disponível para vítimas de calamidade pública registradas pela Defesa Civil e reconhecidas pelo governo federal. O auxílio do governo federal é destinado às famílias que vivem ou viveram em situação de risco em municípios onde foi decretado estado de emergência. As famílias atingidas por desmoronamentos de terra devido a fortes chuvas, por exemplo, se encaixam neste benefício. Para que seja possível realizar o saque, o solicitante precisa ter o saldo do FGTS positivo em contas ativas e inativas, sem ter realizado qualquer saque para esta emergência em menos de 12 meses. A situação de calamidade pública geralmente é decretada pela Defesa Civil junto ao governo federal para as seguintes situações: chuvas de granizo, alagamentos, enchentes com inundações extremas e graduais, tornados, trombas d'água, vendavais ou tempestades. A solicitação do benefício pode ser feita por meio do aplicativo FGTS, disponível para dispositivos Android e iOS. Agora a gente traz um balanço sobre a corrida eleitoral para a presidência da República. Jair Bolsonaro vai enfrentar o candidato Lula no segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. O resultado surpreendeu, já que o atual presidente alcançou o índice de votação superior ao que indicavam as principais pesquisas de intenção de voto. A eleição presidencial no Brasil vai ser definida no segundo turno em 30 de outubro. O presidente Jair Bolsonaro teve uma performance melhor que o previsto pelos principais institutos de pesquisas. O atual governante começou a apuração na frente e chegou a abrir uma vantagem de 7 pontos sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, com mais de 99% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, Lula estava com 48,24% dos votos, contra 43,36% do presidente Bolsonaro. Eu creio que a gente vai fazer boas alianças para a gente ganhar as eleições. A estratégia da campanha de Bolsonaro se concentrou nos valores morais, como mostram o slogan Deus, Pátria e Família.
Bolsonaro mantém um apoio sólido entre os evangélicos, que representam 1/3 do eleitorado, e também do agronegócio. A luta continua até a vitória final. Esse é o nosso lema. Para o candidato do Partido dos Trabalhadores, uma dificuldade. Muitos dos setores populares não perdoam o partido pelos escândalos de corrupção. Lula foi sentenciado e depois obteve a anulação de suas condenações por motivos processuais na Operação Lava Jato, que investigou um esquema de propinas na Petrobras. O ex-presidente busca um terceiro mandato após ter governado o país entre 2003 e 2010. Cerca de 156 milhões de eleitores votaram neste domingo, também em deputados para a Câmara Federal, 1/3 do Senado, além de governadores e deputados estaduais, nos 26 estados e no Distrito Federal. A atuação dos institutos de pesquisa no primeiro turno das eleições gerou grande polêmica e também reações na Câmara Federal. Um grupo de deputados já se mobiliza para investigar a atuação das empresas responsáveis pelos levantamentos de intenção de voto. A primeira proposta que ganhou força é a criação de uma CPI para apurar como foram feitas pesquisas e se houve aí algum tipo de manipulação. Os deputados também pretendem apresentar uma denúncia no Ministério Público sobre o caso. Além disso, um projeto de lei deve ser apresentado na Casa ainda essa semana para criminalizar futuros erros nas pesquisas eleitorais. Toda essa movimentação foi motivada pela divergência de quase 10 pontos percentuais na maioria das pesquisas sobre a disputa presidencial no primeiro turno. Para que o pedido de CPI seja protocolado, são necessárias as assinaturas de pelo menos 171 deputados. Outro local que também teve um resultado polêmico, que contrariou as principais pesquisas de intenção de voto, foi aqui em São Paulo. Por aqui, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ganhou em 500 cidades e Fernando Haddad, do PT, venceu na capital e em mais 90 municípios. Os dois seguem, então, para o segundo turno. São Paulo, considerado o motor econômico do Brasil, vai ter segundo turno. Estará entre Fernando Haddad, do PT, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Tarcísio ficou em primeiro lugar neste primeiro turno. De acordo com as pesquisas, Fernando Haddad liderava as intenções de voto. Rodrigo Garcia, do PSDB, ficou em terceiro lugar. Nos estados, alguns dos candidatos já foram eleitos com sobra no primeiro turno e outros conseguiram ir para o segundo turno com pouca margem. No total, 15 governadores foram definidos no primeiro turno. Destes, 12 foram reeleitos e 12 estados vão ter o segundo turno. Entre os mais votados, apareceram no Mato Grosso o candidato Mauro Mendes, União Brasil, que foi reeleito com 68,45% dos votos válidos. No Paraná, Ratinho Júnior, PSD, foi reeleito com 69,64% dos votos válidos. Tem os que conseguiram por poucos votos irem para o segundo turno. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, passou para o segundo turno por uma diferença de 2.411 votos, ou 0,04% em relação ao terceiro colocado, Edgar Preto, PT. Leite vai disputar com Onyx Lorenzoni, PL, que teve 37,50% dos votos. Em Santa Catarina, Décio Lima, PT, passou para o segundo turno por uma diferença de 17.433 votos, ou 0,43% em relação ao terceiro colocado, Carlos Moisés, Republicanos. Décio Lima vai disputar com Jorginho Melo, PL, que teve 38,61% dos votos válidos. O Partido Liberal, partido de Jair Bolsonaro, elegeu 8 senadores e terá a maior bancada do Senado em 2023. O partido comandará 14 das 81 cadeiras da casa a partir de 2023, 6 a mais que hoje. O restante será composto por PSD, Partido Social Democrático, MDB, Movimento Democrático Brasileiro, União Brasil e PT. O Partido Liberal do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro terá a maior bancada do Senado Federal.
A sigla elegeu 8 senadores e, com isso, vai ocupar 14 das 81 cadeiras do Senado na próxima legislatura, que começa em 2023. Entre os eleitos estão Magno Malta, do Espírito Santo, Wilder Moraes, de Goiás, Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, Jaime Bagatoli, de Rondônia, Jorge Seife, Santa Catarina e Marcos Pontes, em São Paulo. Os demais, Wellington Fagundes, do Mato Grosso e Romário, do Rio de Janeiro, são fruto de reeleição. Os senadores Carlos Portinho, Carlos Viana, Flávio Bolsonaro, Jorginho Melo, Marcos Rogério e Zequinha Marinho, que foram eleitos em 2018, seguem na bancada. O restante da casa será composto pelo PSD, que terá a segunda maior bancada, com 12 senadores, 2 deles reeleitos neste domingo. O União Brasil e o MDB vêm em seguida, com 10 senadores cada. E o Partido Liberal também elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados para 2023. A segunda maior ficou com o Partido dos Trabalhadores. O levantamento parcial, que não considerava os deputados eleitos no Amazonas, revelou que o PL elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados. A legenda estava com 98 deputados eleitos, à frente do PT, com 68, União Brasil, com 57, PP, 47 e MDB, 42. Presidido por Valdemar Costa Neto, o PL é o atual partido do presidente Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição. Os dados foram publicados antes do Tribunal Superior Eleitoral concluir a apuração de todos os votos nos estados do Amazonas e Mato Grosso do Sul. No comparativo com a atual bancada da Câmara dos Deputados, o PL também foi o partido que mais aumentou, contabilizando 22 deputados a mais, 28%. O PT vem em seguida, com 10 parlamentares a mais. E para garantir a proteção dos eleitores brasileiros, cerca de 500 mil agentes trabalharam nesse primeiro turno. Todo o esquema de segurança foi coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Operação Eleições 2022 registrou mais de 1.400 crimes eleitorais em todo o país. Entre os registros, boca de urna, compra de votos e crimes contra os candidatos. 408 pessoas foram presas. Mais de 2 milhões de reais em dinheiro foram apreendidos e 17 armas. O monitoramento das ocorrências foi feito pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Ao todo, cerca de 500 mil agentes atuaram para garantir o direito do cidadão nos locais de votação, cartórios eleitorais e centros de apuração de votos de todos os estados e do Distrito Federal. E olha, depois de um domingo de eleição ensolarado em grande parte do Brasil, algumas regiões devem voltar a registrar chuva nesta segunda-feira. É aquela típica mistura de ar quente e umidade que provoca fortes temporais. Vamos conferir agora como está o tempo nesse momento em algumas cidades do país? A gente começa falando de Brasília. O dia amanheceu ensolarado e bem firme, mas agora o tempo já começou a mudar e a gente pode ver que muitas nuvens carregadas cobrem a região. A chuva forte pode vir a qualquer momento na capital, acompanhada aí de fortes rajadas de vento. Brasília registra nesse momento 27 graus. Agora vamos para Minas Gerais. Essas são imagens de Belo Horizonte. Por enquanto o tempo está firme, mas podemos ver que muitas nuvens já se aproximam da capital mineira. A cidade enfrenta um calorão nesse momento, mas fique atento, porque tem previsão de chuva no finalzinho da tarde, com um volume esperado aí de 25 milímetros. E antes de encerrar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos lá fora com a câmera 10. Você vê na sua tela que nesse momento a cidade registra tempo nublado, muitas nuvens a caminho da capital e nesse momento 22 graus. De volta comigo? Se você está em São Paulo e pretende sair de casa, não esqueça o guarda-chuva. Tem previsão de temporais até o fim do dia. Veja a seguir, Rússia anuncia que consultará a população para definir fronteiras das regiões ucranianas anexadas. E ainda, cientista sueco recebe o Prêmio Nobel de Medicina por pesquisa sobre a evolução humana. Nós voltamos já.
Estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Agora 1h20 pelo horário de Brasília. E hoje é segunda-feira, não é, Paty? É dia de falar do quê? De esporte, Dani. Quem está conosco é o nosso comentarista Leonardo Félix. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Daniela. Vamos começar com o Brasileirão, destacando 4 partidas da 29ª rodada desse fim de semana. O Atlético Mineiro encerrou o jejum de vitórias lá no Mineirão. O Galo bateu o Fluminense por 2-0 com 2 gols de Hulk. E quem se deu bem com a derrota do tricolor carioca foi o Internacional de Porto Alegre. O Colorado venceu no Beira-Rio o Santos por 1-0 e subiu para a vice-liderança. Carlos de Pena marcou o único gol da partida. Já o Flamengo voltou a vencer após 4 partidas, goleada por 4-1 em cima do RB Bragantino. O Gabigol abriu o placar, o Elinho empatou para o Braga de pênalti, mas o Pedro garantiu a vitória carioca com 3 gols em apenas 5 minutos. Foi o segundo hat-trick mais rápido da história do Brasileirão. E o Corinthians também venceu e se manteve no G4, está na frente do Flamengo. Na Neoquímica Arena, o Timão passou pelo Cuiabá por 2-0 com gols da dupla Yuri Alberto e Roger Guedes cada vez mais entrosada. E fecham hoje a rodada Botafogo e o líder Palmeiras, às 8 da noite, lá do Newton Santos, no Rio de Janeiro. E o São Paulo e o Curitiba se enfrentam somente no dia 20, em jogo adiado, lá no Morumbi. Agora a gente vai falar sobre Copa do Mundo. Chegou a hora do boletim Esquenta Catar e a gente traz aqui mais informações e curiosidades do Mundial. O papo hoje é sobre o país sede, Catar. Além de torcer pelas seleções, os visitantes vão poder apreciar o país que fica entre o mar, no Golfo Pérsico, e o deserto de Khor Al-Deid. São paisagens únicas, com muitas opções para quem deseja conhecer o local. É possível também aproveitar dunas e piscinas naturais, além de falésias, águas claras no litoral. Mas também existem locais com predominância da paisagem mais desértica e que exigem a presença de guias de turismo para assegurar a segurança, não é verdade? E lá no deserto existem regiões em que é possível encontrar longas extensões de água e lagoas. Eu já estou com vontade de partir lá para o Catar, Patrícia e Daniela. E lembrando que faltam 48 dias para a Copa do Mundo estar chegando, gente. E registrar aqui toda a nossa homenagem, o nosso pesar ao tricampeão mundial de boxe Éder Joffre, que faleceu ontem aos 86 anos e terá toda a sua cerimônia fúnebre hoje, nessa tarde. Um grande abraço a todos e continuem aqui com toda a hora. Muito obrigada pelas informações, Léo, e até a próxima. Até. Agora o consumidor conta com novas regras para o cancelamento de serviços, que poderá ser solicitado, por exemplo, por WhatsApp. Quem traz para a gente mais detalhes sobre essas regras é o repórter Dionísio Gonçalves. O consumidor passa a ter uma conquista importante. Agora é possível cancelar um tipo de serviço em qualquer canal de atendimento das empresas. Antes, elas podiam pedir que isso fosse realizado somente em uma única opção. A principal novidade é que esta ação pode ser realizada pelos mais recentes meios de comunicação, como aplicativos de mensagens, redes sociais e atendimento eletrônico. Para os especialistas na área, se o serviço pode ser contratado por um determinado canal, também deve haver a possibilidade de cancelar por esse mesmo meio. Todas as empresas reguladas pela Lei do Saque precisam seguir as novas regras. As principais delas são os bancos, de energia elétrica, de telecomunicações, aviação, seguros e planos de saúde, as que possuem maior número de reclamações. Outra novidade é o período mínimo de 8 horas para a comunicação com o atendente. Antes, isso não era obrigatório, podia ser substituído pelo processo eletrônico. Além disso, as empresas vão precisar informar ao cliente o tempo de espera, ter o prazo de 7 dias para apresentar uma solução mais adequada ao problema, suspender cobranças indevidas e ainda permitir o acesso à gravação da conversa. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, aponta que caso o cliente sinta que essas novas regras não estão sendo respeitadas, pode abrir uma reclamação no site do PROCON, da Senacom ou do órgão responsável pelo setor da empresa. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. Agora falamos do conflito no leste europeu. A Rússia anunciou que vai consultar a população para definir as fronteiras de regiões anexadas de Kherson e Zaporízia, na Ucrânia. A informação foi feita nesta segunda-feira pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.
ao ser questionado se a Rússia estava anexando a totalidade ou apenas partes do território que ocupa nestas regiões. O presidente russo Vladimir Putin formalizou a anexação de Kherson e Zaporísia, assim como de outras 2 regiões ucranianas, Donetsk e Lugansk, em uma cerimônia na sexta-feira no Kremlin. Donetsk e Lugansk foram anexadas em sua totalidade, depois que Moscou reconheceu a soberania dos regimes separatistas pró-Rússia no fim de fevereiro, pouco antes do início da ofensiva na Ucrânia. Mas o Kremlin afirmou na semana passada que as fronteiras das regiões de Kherson e Zaporísia precisavam ser esclarecidas. O Institute for the Study of War, centro de pesquisas com sede nos Estados Unidos, afirma que a Rússia controla 72% da região de Zaporísia. Além disso, quase 88% de Kherson e sua capital de mesmo nome estão sob ocupação russa. O país organizou às pressas os referendos nas 4 regiões ucranianas. As votações foram classificadas de farsas pela Ucrânia e seus aliados ocidentais. Um cientista sueco recebeu o Prêmio Nobel de Medicina nesta segunda-feira por pesquisas sobre a evolução humana. O comitê da premiação destacou que, abre aspas, ao revelar as diferenças genéticas que distinguem todos os seres humanos vivos dos hominídeos extintos, suas descobertas fornecem a base para explorar o que nos torna exclusivamente humanos, fecha aspas. O prêmio inclui uma quantia de 10 milhões de coroas, ou seja, quase 5 milhões de reais. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Ótima segunda-feira, uma ótima semana para você. Até mais.